Eu quero ser bem rápido nessa noite, porque eu tenho apenas um alerta para te passar. Eu peço que você que está nos assistindo, tenta compartilhar o máximo que você puder dessa mensagem. Marque algumas pessoas, porque eu preciso dar um alerta através da palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 37. Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Se puder pôr no data show para mim, por gentileza. Somente este versículo que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou repetir. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Só isso. Eu preciso da tua atenção. E em rápidas palavras, rápidas mesmo, só vou te passar um alerta. Você fique atento. Eu tenho 42 anos de idade, nascido num berço cristão. Minha família toda quase são pastores. E desde pequenininho, quando eu frequentava a escola bíblica, quando criança, as professoras já ensinavam que Jesus Cristo estava voltando. No meio da adolescência, nos cultos de adolescentes, os líderes que pregavam diziam que Jesus estava voltando. Já na juventude, da mesma maneira, nos cultos, nos retiros, nos acampamentos, vez ou outra, os pastores sempre pregando: Jesus está voltando. E agora, na época atual que vivemos, porque naquela época, quando se pregava a volta de Cristo, era muito mais fácil de dar argumentos referindo-se a sinais, porque muita coisa ainda estava para acontecer. Era muito fácil e a mensagem era recheada, porque se pregava o que haveria de acontecer. E agora, na época que vivemos, se eu tivesse que pregar aqui apenas sinais que apontam para o arrebatamento da igreja, eu não ia gastar meia hora de culto, porque não tem muito sinal para falar. E o grande problema é este versículo aqui que me chamou a atenção desde ontem de manhã. Jesus está dizendo, há mais de 2000 anos atrás, que a vinda dele seria como se fosse nos dias de Noé. Não, eu não preciso gastar mais tempo falando de sinais.
Porque vocês sabem que a Bíblia diz em Mateus 24 que haveria terremotos, e você está cansado de saber que isso já acontece. Porque não precisamos mais falar sobre a fome, que também é um sinal da vinda de Cristo, porque você sabe muito bem como que está este mundo relacionado à fome. Eu não preciso dizer que Jesus em Mateus 24 orientava sobre falsos cristos, porque isso tem de monte. Em Lucas, no capítulo 16 em diante, num sermão profético, Cristo fala que haveria epidemias. E você sabe muito bem que a história já relata isso, porque em 1346 veio a peste negra na Europa, que matou mais de 200 milhões de pessoas. Porque em 1800 veio a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia atual, que já matou mais de 760 mil pessoas no mundo. Mas parece que a gente não está se importando com isso. Eu vou lhe explicar rápido. Por que Jesus falou que o arrebatamento da igreja, que a vinda de Cristo seria como se fosse nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé, nos versículos que se seguem, está dizendo que o povo comia e bebia. Sabe o que é isso? Presta atenção. Os dias de Noé que antecedia o dilúvio, antes do dilúvio, antes da destruição, o povo vivia a sua vida normal. Ei, amanhã é um dia tranquilo, é um dia comum. Você vai levantar, vai arrumar as suas coisas e vai para o trabalho. Amanhã, segunda-feira, é um dia comum. Você vai para os seus afazeres, você vai no mercado. Amanhã é um dia comum, você vai viajar talvez. Na terça-feira também é um dia tranquilo, é um dia comum. Você vai para os seus afazeres, a vida cotidiana. A Bíblia está dizendo isso, que naquela época o povo vivia tranquilamente, o povo vivia normal, a sua vida corriqueira, o cotidiano. Assim como você faz, assim como a mulher vai no salão de beleza, assim como o homem vai para os seus afazeres, arrumar o teu carro, assim como a família vai num shopping passear. Isso é exatamente nessa época que Jesus pode voltar. Porque a Bíblia está dizendo que a vinda dele é quando a gente menos imagina. Será num dia normal, num dia comum. Será no dia que talvez você vai estar viajando com a tua família de férias. Será num dia que talvez você está saindo da tua casa para vir para a igreja cultuar. Será num dia comum qualquer. Você vai ouvir a trombeta tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que ficar vivos serão arrebatados para os ares, e estará com Ele, com Jesus Cristo para todo sempre. Só que Jesus não para por aí, porque o versículo está dizendo que o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aí começa o problema. É engraçado que Jesus compara aqueles dias atuais na antiguidade, e parece que hoje a gente vive a mesma época. Quando se fala casava e dava-se em casamento, é a desvalorização da família. Porque o casal se prepara para casar, ele casa. Se um mês não der certo, a gente separa e cada um segue a sua vida. A gente casa, mas se de repente eu não gostar da tua comida, eu vou me separar e eu vou seguir a minha vida. Se tiver incompatibilidade de personalidade, não está dando certo, tudo bem. Não se valoriza mais a família. Os filhos não respeitam mais os pais como antigamente.
Os pais não conseguem mais tratar os filhos como fomos tratados pelos nossos pais. Os tempos mudaram, a sociedade é que dita a regra. A menina de 14 anos, ela precisa namorar, porque as suas amigas estão namorando. Ela não pode ficar sozinha, porque a sociedade impõe isso. A desvalorização da família. Sinais que Jesus está muito pertinho de voltar. Não é só a natureza que já está anunciando faz tempo. Assiste os noticiários, queridos, todo dia tem cumprimento de profecia. Todo dia nós estamos dormindo. A igreja como noiva, dormindo. As pessoas estão vivendo a sua vida cotidiana. Deixa eu lhe dizer, escuta. Vivemos uma era tecnológica, as mídias sociais faz parte da nossa vida e isso é bênção. Eu coloquei esses dias no Facebook uma imagem que dizia assim, de um banco numa praia, sentar olhando para o mar, e dizia: se você tivesse que sentar com Jesus aqui, o que você falaria para ele? Até onde eu vi, tinha aproximadamente uns 30 a 40 comentários, e eu fui seguindo. Ninguém disse: Jesus, me salva, eu não vejo a hora de ir contigo para o céu. Ninguém colocou isso. Eu não estou dizendo que as outras coisas que colocaram foi errado, mas parece que a cabeça nossa está mais assim: bom, se Jesus estivesse ali, que eu tenha mais saúde. Jesus, cuida da minha família. Jesus, aí eu não ia falar nada, se eu ficar quietinho aqui tá bom. Parece que a gente está muito acostumado a viver nessa terra, mas deixa eu lhe dizer, a trombeta vai tocar a qualquer momento. Querido, se a gente não estiver preparado para subir, deixa eu te dar uma má notícia: quem não estiver preparado, infelizmente vai ficar nessa terra. Acredite você ou não, a Bíblia é inerrante, ela não erra. E ela está dizendo que daqui a pouquinho todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda palavra que se fala da vinda de Cristo é um alerta para nós, porque é delicioso a gente dizer que Deus vai abrir porta, e Ele abre mesmo. Olha para dentro de você e se cuida, porque Jesus está perto de voltar. A igreja dorme, nós estamos sonolentos. Sabe o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5? Por isso que Jesus compara: a maldade do homem era todo dia. A intenção do coração do homem era premeditar o mal na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Hoje não é diferente. Nós somos muito maus, nós premeditamos o mal. Se eu não gosto de alguém, se eu não vou com a cara de alguém, então eu vou tentar fazer de tudo para não ficar perto dela. Mas parece que não foi isso que Jesus me ensinou. A maldade está na nossa mente, a gente premedita o mal. Ai meu Deus, se as pessoas que estão à nossa volta pudessem ouvir os nossos pensamentos, se as nossas esposas pudessem ouvir o que os esposos pensam, se os esposos pudessem ouvir o que as esposas muitas vezes pensam, se os nossos amigos, se os nossos líderes pudessem ouvir aquilo que a gente pensa. Porque agora esta pandemia veio para separar. Não podemos mais dar um abraço em ninguém. Mas antes disso, eu já não tinha nem vontade de abraçar as pessoas, porque eu tenho a minha vidinha e o meu grupinho fechado. Jesus não ensina isso. Ele ensina a amar quem? Os amigos? Não. Ele ensina a amar quem te odeia. Ele ensina a amar quem fala mal de você. Pergunto: quem é que vai se salvar? Eu fiquei chorando ontem à noite, porque esse versículo ardia no meu coração. E eu falei: Deus, quem é que se salva?
Porque a maldade estava maquinando na cabeça das pessoas. As pessoas maquinavam mal isso antes do dilúvio. E isso tudo chegou diante de Deus. Tudo isso chegou diante de Deus. Quando nós viramos para o lado e dizemos: eu te amo em Cristo Jesus, é verdade isso? Ou eu só amo quando eu vou ter algum benefício? Ou eu só estou perto quando eu vou estar em evidência? Não, parece que a gente não quer que Jesus volta. Nós estamos igual a mulher de Ló. Ela olhou para trás porque a cidade não saiu de dentro dela. Ela saiu de dentro da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. Estamos acostumados com essa vida. E se a gente acha que é só isso que a gente vai viver, estamos enganados. Jesus vai voltar, queridos. Eu vou repetir: Jesus está voltando. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus está voltando. Quem é que vai subir? Isso não te assusta? Isso não te causa medo? Pela vida que estamos vivendo, em dizer que o arrebatamento está próximo de acontecer, isso não te causa espanto? Por isso que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Talvez você fale: ah, pastor, é só Deus que pode me julgar. Isso não te assusta em saber que Deus vai te julgar? Quem é que vai ter argumento contra ele? Sabe qual é a única coisa que é de graça? A salvação. E a oportunidade é agora. Nós estamos isolados, estamos longe das pessoas. E eu sei que espiritualmente falando, isso é um tratamento de Deus com a igreja. Agora presta atenção. Eu tenho orado muito nesses dias. Eu tenho dito: Senhor, presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho dito: Senhor, permita pelo menos num período de tempo que tudo volte ao normal, só para a gente ter aquele gostinho de novo de se reunir, de se abraçar, de adorar de mãos dadas. Depois o Senhor volta. Só permite um pouquinho de tempo só para a gente se reunir. E aí essa é a questão: quem é que volta? Quem volta? Por isso que a Bíblia fala: aquele que está limpo se limpe ainda mais, aquele que está sujo se suja ainda mais. Daqui a pouquinho o culto vai acabar, a gente vai embora para casa. Eu estava conversando com alguém hoje aqui, estava dizendo sobre isso. Porque aqui dentro eu sou igreja, eu amo todo mundo, mas quando fecha-se as portas, eu preciso continuar sendo igreja lá fora. Eu vou voltar para minha casa e amanhã vem a segunda-feira. Como é que vai ser a minha segunda-feira? É por isso que Paulo fala que nós temos que viver como se Jesus voltasse amanhã. Expectativa. Quando a trombeta tocar, a gente vai se surpreender bastante. E aí parece que, olhando para este lado, quem é que se salva? Mas ainda bem que quando você vai lá no livro de Gênesis, porque se eu ficasse me contendo aqui só em Mateus, eu falei: meu Jesus, quem é que vai se salvar? Aí eu fui lá na história de Gênesis, porque Deus já estava dizendo: a maldade do homem chegou até minha presença, vou acabar com tudo, vou mandar um dilúvio e destruir tudo. Só que depois ele olha para o lado e ele vê alguém e fala: eu achei graça neste aqui, Noé, homem íntegro, reto e que andava com Deus. Aí eu falei: graças a Deus. Então tem Noés ainda hoje,
Tem pessoas íntegras ainda hoje. Tem pessoas que não abrem mão de estar na presença de Deus ainda hoje. A pandemia não fez aquela pessoa se separar de Deus. Pode ter se separado de tudo na terra, mas não se separou de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. O que é que pode me separar do amor de Deus? Aleluia. A pandemia pode me separar, o distanciamento pode me separar, este vírus pode me separar? Não. A Bíblia diz em Romanos: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem profundidade, nada vai me separar do amor de Cristo. Aleluia. Ainda bem que tem pessoas como Noé hoje. E eu não estou dizendo gente perfeita, eu estou dizendo gente que anda com Deus. Andar com Deus é acordar pela manhã e dizer: obrigado, Senhor, pela noite que eu tive. Abençoe o meu dia de trabalho. Andar com Deus é quando você for comer a comida que está na tua mesa e você dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Por quê? Porque tem gente que não tem isso. Andar com Deus é quando você vai viajar e você fala: Senhor, vamos comigo. A Bíblia diz em Provérbio: põe Deus em tudo na sua vida e vai dar certo. Põe Deus em tudo nos seus planos e vai dar certo. Põe Deus nos seus projetos e vai dar certo. Noé andava com Deus, é ter comunhão com Ele. Não dá, gente, não dá para ser perfeito. Nós temos a natureza pecaminosa, mas dá para andar com Deus. Dá para dizer que quando eu estou na presença dEle, eu levo a sério. Meu Deus, 1 hora só para estar na presença de Deus é muito pouco. É muito pouco para estar na presença dEle, só isso. Porque depois eu vou chegar na minha casa, eu vou ficar mais umas 2h30 no celular. Nós estamos oferecendo muito pouco. Eu convido a você a fechar os seus olhos um momentinho agora. Eu poderia aqui gastar 1, 2 horas falando de sinais escatológicos, falando do anticristo, mas isso você já sabe. O que está para acontecer é o maior advento da história. Jesus Cristo vai voltar, acredite você ou não. A incredulidade não muda, não altera isso. Paulo dizia: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a perspectiva de que a qualquer momento o noivo vai vir buscar a noiva e teremos o melhor, o maior casamento da história. Eu quero que você saia pensando que a qualquer momento a trombeta vai tocar e a gente tem que estar preparado. Porque lá em Israel, os judeus já estão nas ruas gritando: volta Messias, volta Messias. Não sabemos o que está por vir ainda. Para quem é amante da palavra de Deus sabe o que eu estou dizendo. Não sabemos o que vem pela frente. Eu só quero que você não esqueça nunca mais, a partir de agora. Amanhã, quando você acordar pela manhã e ir para os seus afazeres, força o pensamento: Jesus, a qualquer momento o Senhor pode voltar. Volta logo, Jesus. Você que está me assistindo, pode escrever isso aí: volta logo, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, você que está aqui.